Olá, sou o pastor Gesiel, pastor G. Seja muito bem-vindo ao canal. E o propósito desse canal é difundir a palavra de Deus. Antes de seguirmos para o conteúdo, peço que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, em suas redes sociais ou no WhatsApp. Dessa forma, você nos ajuda em uma grande missão que é difundir a palavra para cada vez mais pessoas. Agora, vamos ao conteúdo. Nós estamos estudando um bloco didático, um módulo de ensino, falando sobre a salvação em Cristo. E na aula anterior, a gente estudou que houve consequências negativas do pecado de Adão, da desobediência de Adão lá no Jardim do Éden. Foi prejuízo para o próprio planeta Terra. E hoje, nós daremos continuidade ainda ao estudo sobre vendo o que aconteceu antes da salvação, os antecedentes, vendo hoje as consequências negativas do pecado, mas dessa vez para o homem e, por extensão, para o ser humano. Como é um bloco de ensino, há objetivo geral, há objetivo específico, tem um link aqui da aula 1 que explica muito bem o que são esses objetivos. Como objetivo geral, nós temos que entender a salvação, aceitar a salvação, permanecer na salvação e transmitir essa salvação a outros. E como objetivo específico desta aula, falando desta aula, é entender que houve consequências negativas do pecado e uma dessas consequências foi prejuízo para o homem e para o ser humano. Vamos utilizar o texto de Gênesis, capítulo 3, versículos 17 a 19, que assim está escrito. E Adão disse, Deus disse a Adão, porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, e comete da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No solo teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E vê que esse texto aqui, ele fala, até já usamos esse texto para falar do juízo contra a terra, mas também se aplica ao homem. Por quê? Antes de explicar, vamos entender o seguinte. A comunhão de Adão com Deus no Jardim do Éden, Adão e Eva, era baseada na fé e na obediência. Por que na fé? Porque Deus disse a Adão, no dia que você comer do fruto, você certamente morrerás. Adão não sabia o que era morte. Ele não sabia o que era isso. Hoje a gente sabe o que é morte, mas Adão não sabia. Então ele tinha que confiar que alguma coisa ruim ia acontecer se ele desobedecesse, era a morte. E por que na obediência? Porque baseada nessa fé ele ia seguir o que Deus falou. Inclusive ainda hoje a comunhão com Deus é assim, tá? É na fé e na obediência. Não, eu creio em Deus, eu obedeço a Deus. Você está tendo fé em obedecê-lo? Eu creio em Deus, tenho fé em Deus, mas você está obedecendo? Os dois conceitos eles caminham paralelos, fé e obediência e fé. E Adão não passou nessa prova, porque a tentação foi uma prova, um teste. Ele não passou porque a prova diz, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher. Em vez de dar ouvidos à voz de Deus, que falou, não comerás, ele deu ouvido à voz de Eva. Comeu, aí veio o juízo. Lembrando que esses juízos foram proferidos por Deus. Eu não concordo, eu discordo. Olha, foi Deus que proferiu. Estamos na palavra de Deus. Agora, a consequência, a terra foi amaldiçoada. Você pode até recordar que a aula anterior fala sobre isso. Mas aqui a consequência para o homem, e de maneira geral para o ser humano, é o sofrimento. Quer dizer, ele com dor tiraria o sustento dele. Ainda hoje é assim. Você vê que as pessoas trabalham. Em princípio, ninguém gosta da segunda-feira. Segunda-feira é aquele dia, amanhã é segunda. Por quê? É claro, quando você consegue um trabalho que você gosta, que você ama, a coisa é mais leve. Mas mesmo assim, tem dia que a gente, Por quê? Porque esse sofrimento veio. Com dor comerás, faz tirar o teu sustento. Porque no Jardim do Éden, o trabalho de Adão, a tarefa de Adão era cuidar do jardim, mas sem estar ligada à subsistência, à sobrevivência. Hoje não. O próprio apóstolo Paulo falou lá no Novo Testamento, quem não trabalhe, não coma. Tinha um pessoal lá que era meio malandro, Ele vivia às custas dos outros irmãos, Paulo falou, não, se você não trabalhar também não vai comer. Então isso acontece até hoje. Consequência dessa dor que o homem carrega, ter que trabalhar dessa maneira para subsistir, para sobreviver, para crescer. Agora parênteses,
Trabalho não foi consequência do pecado não, hein. Ah, foi juízo de Deus, não. Deus deu a tarefa de trabalho para Adão lá atrás, no jardim. Falou: Adão, você vai cuidar do jardim. Então, trabalho é uma coisa boa, uma coisa criada por Deus. Deus deu a tarefa a Adão. Agora, o problema é como é o ambiente de trabalho, né? Como ele iria trabalhar. Antes, trabalhava de maneira aprazível, sem obrigações, sem pensar que tinha que ganhar o leite, né? O leite do dia, né? O pão do dia. Então, tem que ter oração no pão, não. Pai nosso, dá-nos o pão de cada dia. Adão trabalhava de maneira tranquilamente, salutar, maravilhosamente, sem preocupações. Hoje está diferente. Por quê? Tem suor. O trabalho é desgastante, pode ser prazeroso, mas é desgastante. A tarefa que era cuidar do jardim virou uma tarefa para sobrevivência e para subsistência. E o homem tem que labutar para sobreviver. Até hoje isso continua. A terra também foi amaldiçoada, como já falamos no anterior, e Adão perdeu o trabalho prazeroso. Hoje o homem labuta com dores, tem que trabalhar para comer, ele perdeu aquela tarefa agradável que tinha, tudo é feito com dificuldade, com cansaço, e são as consequências do juízo em relação ao trabalho. E outro prejuízo que houve, não ligado ao trabalho, mas é que ele perdeu o domínio da natureza. Lá em Gênesis 1 e 2, Deus falou: você vai dominar sobre a natureza, crescer, multiplicar, dominar sobre os peixes, sobre os animais, O homem era o dominador da natureza. E ele perdeu esse domínio. Hoje nós temos medo de um animal selvagem, uma fera selvagem. Aqui no Brasil temos as onças, né? Tem a onça, né? Tem um leão na África, em outros países, elefante, hipopótamo, crocodilo, cobra. E tem gente que tem medo até de animal pequenininho, né? Uma barata, né? Se aparecer uma barata em cima de uma mesa numa reunião, pronto, né? Uma barata voa, como eu te falo. Um rato pequenininho, a gente tem medo. Tem gente que tem fobia, lagartixa. Por que isso? Porque nós perdemos o domínio sobre a natureza. Não era para ser assim, né? Temos medo do tubarão branco, temos medo, né, de outros animais, todos os animais praticamente. Até de uma vaquinha mansa, a gente passa assim, você olha assim, né, a gente já fica com medo. Pensa que ela vai correr atrás dele. Não é verdade? É assim. Não era para ser assim. Quando Deus criou o homem, ele tinha um domínio da natureza. A natureza se curvava diante do homem. Tanto é que tem gente hoje que tem um talento, né, de domar os animais, tem gente que vive no meio dos animais, é um talento que eles têm, como fosse uma pequena recuperação desse domínio. Mas 99% da gente não tem esse domínio. Outro prejuízo grande é que Adão, aí a raça humana, por extensão, perdeu a imortalidade. Porque aqui está escrito, é isso? Vamos voltar ao texto aqui? O que diz o texto? No suor o teu rosto, comerás o teu pão, né, que a gente está comentando, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aqui caracteriza a entrada da morte do ser humano. Até aqui Adão não morria, não sabia o que era morte, por isso que ele tinha que obedecer a Deus, tinha que ter fé. Certamente morrerás, não sabia o que era morte, ele tinha que ter fé para obedecer de acordo com a fé, mas ele não teve, preferiu confiar mais na palavra da Eva. E aí teve essa consequência. E a gente sabe que Deus, nós que somos criacionistas, que a Bíblia é criacionista, Deus criou o homem. Ele fez um boneco de barro, assoprou e está escrito que o homem foi feito alma vivente. Nós somos, tanto é que a ciência comprova isso, nós temos várias substâncias minerais no nosso organismo. Tem ferro, tem sódio, tem um bocado de coisa, um bocado de mineral, tudo da terra. Então, ele perdeu a imortalidade. Vamos explicar um pouquinho o que é a morte na Bíblia. Morte na Bíblia significa separação. Morte é separação. O que é a morte? Então, nós temos 3 tipos de morte na Bíblia: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é essa morte que a gente conhece. É a morte quando a alma, né, a parte imaterial do homem sai dele, fica só o cadáver. Fica o corpo, esse é o corpo que a gente enterra, mas a pessoa não está mais ali. A gente sabe disso. A pessoa já se foi. A essência da pessoa saiu dali. Houve uma separação. Quando o espírito e a alma se separa do corpo, fica só o corpo. E essa separação é chamada de morte. Morte física. Mas há também a morte espiritual, que é a separação do homem de Deus. Quando o pecado entrou, Adão perdeu aquela plena comunhão. Ele tinha 100%, vamos dizer 200%, né? Exagerando aqui para você entender melhor. Adão tinha comunhão com Deus de maneira plena. Deus passeava no jardim, conversava com Adão, né? Batia o papo com Adão, com Eva.
Eles tinham comunhão perfeita. O pecado veio e quebrou, lembram? Me escondi porque estava nu. Adão, onde estás? O que é isso? Morte espiritual. Ainda hoje acontece isso. Por isso que a salvação veio para nos trazer a vida espiritual, que é o contrário da morte espiritual, ligação com Deus. Voltando aqui. Quando Adão se separou de Deus, a morte espiritual entrou na humanidade. Hoje o homem vive separado de Deus. Ele está fazendo ginástica, ele está na academia, está trabalhando, está sorrindo, está viajando fisicamente, mas espiritualmente a sua ligação está interrompida, está cortada. Até porque Deus falou, sede santos porque eu sou santo. Deus é santo. E, finalmente, a morte eterna, que é o pior tipo de morte, que é a separação eterna de Deus. A Bíblia registra, explica, ensina que após a morte vem o juízo. Isso é Bíblia. Após a morte vem o juízo. Então, após a morte não há mais salvação. Essa pessoa ficará eternamente separada de Deus. É o que a Bíblia nos ensina. Morte é sempre separação, seja do corpo, seja com Deus, enquanto estiver vivo, e seja eternamente de Deus. Por isso que a salvação veio resgatar essa ligação com Deus. É importante a gente entender a gravidade desse prejuízo para a raça humana, para o ser humano. Ele ficou separado da comunhão com Deus. Ele ficou fora da presença de Deus. Ele deixou de ser amigo de Deus e se tornou inimigo de Deus, porque o pecado faz a gente se tornar inimigo de Deus. Você entendendo a gravidade dessa situação, você vai entender daqui a pouco, no próximo bloco, sobre a salvação, o que ela veio fazer. Então, a salvação não é religião, não é série de ritos, isso pode fazer, isso não pode, é muito mais profundo, é só você entender a profundidade desse prejuízo. Tantos prejuízos que houve para a raça humana por causa da desobediência de um homem, mas também quantos benefícios para a própria raça humana pela obediência de um homem, Jesus Cristo. Mas isso fica para próximas aulas. Como conclusão, podemos relembrar que se você atingiu, alcançou um objetivo específico desta aula, que é entender que houve consequências negativas do pecado, e uma delas foi o prejuízo para o homem e para a raça humana. Como reflexão, não podemos pedir que você faça a seguinte reflexão. Nós falamos da morte, né? Como você está lidando com a morte? Como é que você pensa? Quando você pensa em morte, o que te vem à cabeça? É uma reflexão que nós temos que fazer, porque esse dia, para todos nós, vai chegar. Mas tem uma esperança. A salvação nos traz vida eterna. Porque tem a morte eterna, que é a separação para sempre de Deus, mas tem o contrário. A salvação nos junta de novo com Deus, que maravilha. Portanto, faça essa reflexão e saiba que há uma esperança, há uma luz no fim do túnel, que é a salvação de Cristo Jesus, e Deus te abençoe. Você gostou desse conteúdo? Então, deixa seu like, e dessa forma você ajuda o canal. Eu consigo saber se esse vídeo foi relevante para você. Também deixe seu comentário com sugestões ou até mesmo dúvidas. Quem sabe seu comentário vire um próximo vídeo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você será lembrado sempre que tiver um vídeo novo. Que Deus te abençoe.